Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com nossos vídeos, né, referente às perguntas que a gente vem postando na semana, trazendo nos fins de semana, né, as perguntas que geraram mais dúvidas. Essa daí eu percebi que muita gente que não é inscrito no canal ficou com dúvida nessa, né, já que esses vídeos de quiz, né, eles têm uma amplitude maior, né, então muita gente ficou sem entender, né, do que se tratava isso aqui. Para quem já é do ramo industrial já é bem mais comum. Né, e até para quem segue aí no canal, a gente já falou várias vezes sobre isso aí, que é folga, né, referente à montagem, né, de eixo e furo, né, elemento macho, elemento fêmea. Então, qual a folga máxima referente à montagem de um eixo com diâmetro indicado em projeto com o seguinte valor: 30 milímetros menos 2 centésimos menos 4 centésimos, e furo com diâmetro indicado em projeto com o seguinte valor: 30 mais 2 centésimos. Então, aqui a gente tem o seguinte, né, deixa eu colocar aqui a tela branca. Nesse caso, né, é uma indicação de montagem, né, é uma indicação de montagem, então vai ter lá a relação do furo, né, então vai ocorrer uma montagem, né, entre um furo e um eixo, né, então exemplo aqui, supondo que seja o furo, né, vai ter um eixo que vai ser montado nele, né, e aí nesse caso o que acontece? Nos projetos mecânicos, né, se leva em consideração as folgas admissíveis, né? Tem alguns elementos que têm uma folga maior, outros têm uma folga menor, né? Outros têm interferência, né? Ou seja, quando o diâmetro do eixo é maior do que o do furo, né? E às vezes normalmente é montagem por dilatação térmica ou contração térmica. E aí no caso é basicamente entender, né, nessa pergunta especificamente, qual é a folga máxima, né? Ou seja, se a gente está falando de folga máxima, a gente está querendo saber o quê? Com o menor diâmetro do eixo, e o maior diâmetro do furo, né? O maior diâmetro do furo. Então é só fazer uma subtração entre um e outro, maior diâmetro do furo, né? Então o menor diâmetro do eixo e o maior diâmetro do furo, ou seja, a montagem entre esses elementos, né? Deixa eu apagar aqui a tela. A montagem entre esses elementos, né, supondo aqui que seja o furo, e vou colocar aqui de azul, aqui esse de azul seja o eixo, né, o que é que vai ocorrer? Entre esses elementos, você vai ter uma folga, né, uma folga de montagem. Uma folga de montagem ali, obviamente essa folga ela é simétrica, né? Folga simétrica pegando aí todos os lados, né? Então aqui só para ilustrar. Então a gente quer saber qual é essa folga máxima, né? Essa folga máxima aí entre essa montagem, né, desse eixo do furo. Então vamos lá para interpretar lá os valores. No caso aqui esse primeiro que a gente traz aqui é o valor do furo, né? É o valor do eixo, né? Então aqui o primeiro é o valor do eixo. Então é o seguinte, deixa eu colocar aqui de amarelo. Pronto, que vai ficar melhor. Então a gente vai ter 30 milímetros, né, mais ou menos 0,02 menos 0,04. Então isso aí, esses dois valores representam ali a oscilação, né? Ele pode oscilar de 30 milímetros menos 2 centésimos até 30 milímetros menos 4 centésimos. Na prática, isso aí significa o quê? 30 menos 2 vai dar 29,98 milímetros. E ele pode variar até 30 menos 4 centésimos, que é 29,96 milímetros. Então aí está mais ligado à interpretação da faixa dimensional. Mas o que interessa para a gente? Se a gente está falando nesse caso aí referente a eixo e a gente quer a folga máxima, a gente vai utilizar o quê? O que a gente falou agora há pouco. O valor referente ao menor diâmetro possível do eixo. O menor seria esse, né? O maior seria esse. Se a gente estivesse falando folga mínima, a gente utilizaria esse aqui. Mas como é folga máxima, a gente vai utilizar o menor valor do eixo. Beleza, então deixa ele aí guardado. E o outro é o valor do furo, né? O valor do furo é 30 mais 2 centésimos. Né? Muita gente se confunde com isso, pensa que o valor é só 30 mais 2, ou seja, 30,02. E na verdade, quando não aparece outro valor, significa que ele tem um zero ali, né? Então nesse caso aí, seria 30 milímetros, né? mais 0 ou menos 0, aí não importa, né? Então ele seria de 30 milímetros. Deixa eu até colocar aqui ao lado para ficar na mesma proporção. 30 mais 2, beleza? Então ele iria de 30 milímetros até 30 mais 2, que dá 30,02. 30,02. Então, fica atento com isso.
né? Quando não aparece, só aparece o mais ou só o menos, né? Tem um zero ali inserido que é referente à norma, né? Então veja que esse valor de 30 mais 2 ele é de 30 milímetros até 30,02. Veja que no outro, referente ao eixo, ele é de 29,98. De onde é que vem esse valor? 30 menos 2 centésimos. Né? E o outro valor, 29,96, é 30 menos 4 centésimos. Né? Então muita gente inclusive se confunde. Né? O valor é 30 menos 2 menos 4, como está aí. Se você fabrica com 30 milímetros, está errado. Por quê? O valor ele tem que estar dentro dessa faixa, entre 29,98 até 29,96. Veja que o 30 está fora. Né? Então, beleza. Então, aqui a gente tem o menor valor do eixo e aqui a gente precisa do que? Do maior valor do furo, que no caso é esse aqui. Então, o que é que a gente faz de um em relação ao outro? Só é subtrair. 30,02, que é o valor maior do furo, menos 29,96. Então, subtraindo um em relação ao outro vai dar 0,06, né? Ou seja, 6 centésimos de milímetro. Né? Então, esse é o valor aí referente a folga máxima. Né? Então, essa aí é a alternativa correta, 6 centésimos de milímetro. Né? Vamos ver aqui. 6 centésimos de milímetro, que no caso aí é a alternativa B. Né? Então, aí a maior folga referente a essa montagem. Tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeos novos.